Fala pessoal, tudo ótimo com vocês? Sejam bem-vindos à primeira temporada do Sensixcast, um espaço onde traremos quinzenalmente convidados especiais para falar de assuntos diversos relacionados ao nosso querido agronegócio, como tecnologia, mercado, tendências, agricultura digital e, claro, histórias inspiradoras de empreendedores e empreendedoras do setor que movimenta o nosso país. Apresentado por este aqui que vos fala, eu, Carlos Ribeiro, cofundador e CEO da Sensix, uma empresa de tecnologia com missão de transformar fazendas em ambientes de gestão orientada a dados. E o nosso convidado de hoje é ninguém menos, que Felipe Antonelli. O Felipe ele trilhou a sua jornada em multinacionais renomadas, como a TOTVS e a Jacto, tá? E atualmente ele atua como sócio na Solis. A Solis é uma operadora de telecomunicações móveis 4G dedicada ao agronegócio, além de exercer o papel também de consultor sênior na GLG e na GuidePoint, redes globais de especialistas em diversos setores. Além disso, Antonelli foi um dos participantes fundadores da Associação Conectar Agro em 2019, desempenhando papel ativo nos primeiros projetos de conectividade 4G dentro da porteira. Felipe, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui conosco hoje para falar sobre conectividade, os desafios e as tendências de conectividade no agronegócio. Legal, muito obrigado, Carlos, pelo convite. A Sensix é uma empresa que eu tenho oportunidade como carreira de participar nos bastidores ali desde a criação em 2015. Vocês vêm trilhando um caminho muito interessante, onde o aculturamento do produtor a fazer a decisão através de dados é muito importante, e a conectividade é uma dos principais temas aí hoje da nossa conversa, é algo habilitador para que o produtor possa tirar essa demanda de dados que está ali represada. Falou certo, tecnologias habilitadoras, Felipe, vamos começar por quem que é o Felipe. Fala pra gente aí um pouco da sua caminhada, sua trajetória e como é que você parou nesse negócio de conectividade e agronegócio. Legal. Bom, sou francano de coração, nascido e criado em Franca. Comecei a minha carreira profissional muito novo, aos 14 anos de idade, e aos 19 eu comecei a estagiar, meu primeiro contato com o ambiente agro na usina Batatais. Fiz um estágio super interessante ali, acompanhando todo o processo agroindustrial. E tive o convite para poder participar de um desenvolvimento naquela época, entre 2013 e 2014, do primeiro software web para o produtor rural. Eu recebi o convite ali do pessoal da CHB Sistemas, uma empresa que naquela época teve a visão de desenvolver o primeiro software web. Então a conectividade passou ali, os escritórios passaram a ter a conectividade e todo o processo administrativo passou a ser digitalizado. Então notas fiscais, controle de caixa, financeiro, passou ali através... CHB é de Franca também, CHB também de Franca, foi uma grande escola para mim, inclusive um abraço ali para todos eles que certamente vão estar nos ouvindo. E ali eu tive a oportunidade de participar do desenvolvimento inteiro de um mini RP, desde as experiências de design no campo para levantar requisitos, o produtor usa, onde que ele lança a nota fiscal, como que ele organiza a despesa, a receita dele, até chegar na formatação de um custo agrícola por fazenda, trabalho e cultura. E foi muito interessante, nessa época ainda muito técnico, ajudando ali no desenvolvimento de produto, realizando testes unitários, integrados. Eu recebi o convite dos acionistas, dos fundadores da CHB para prestigiar a abertura da AgriShow e o lançamento desse produto, e a minha jornada comercial apareceu ali, naquela assembleia de abertura de AgriShow, todo mundo do stand lá na cerimônia. 16, 17, mais ou menos? 2015. Então já estamos aí quase 10 anos nessa jornada, desde o lançamento desse produto. A minha carreira no agro começou em 2013, então 11 anos aí de carreira dentro do agro, relacionado a sempre software e tecnologia. E aí nessa ocasião consegui apresentar o software da CHB enquanto toda a diretoria comercial, a gerência estava ali nessa empreitada para lançamento da feira, lançamento do CHB ali naquela cerimônia de abertura de feira. E aí eu tive o convite, ou eu continuaria na área técnica, ajudando a implantação, desenvolvimento da solução, ou eu iria para a área comercial. Então foi o primeiro contato com tecnologia, o primeiro contato com soluções para o agronegócio, e eu aceitei o convite para ir para a área comercial. Uma pastinha debaixo do braço, um computador, vamos dizer, naquela época não tinha conectividade no campo, ainda a gente vai falar um pouquinho desse desafio, mas o software instalado local, e eu comecei a fazer um trabalho que hoje o pessoal chama de desenvolvimento de mercado, que naquela época era venda, tinha que mostrar para o produtor que ele precisava de um software de gestão. Essa oportunidade foi muito interessante, fiquei quase 4 anos ali na CHB, entregamos
resultados financeiros super sustentáveis, né? Essa região aqui que a gente fala hoje no Triângulo Mineiro foi uma região na qual eu tive boa penetração, né? Tem vários fornecedores de cana, vários prestadores de serviços e várias empresas agrícolas aí que produzem grãos e milho. Então foi uma região que eu gostei, aqueceu bastante ali. Bem diversificada, né? Sem conta cana, pecuária, grãos. Isso. E muitas empresas agrícolas que na época, né, 10 anos se passaram, elas estavam se informatizando, estavam escolhendo seus softwares, né, para documentar seus processos e criar uma certa governança, né? Hoje são todos grupos grandes, já com diversos investimentos, inclusive em outros estados. Legal. Né? Então essa passagem na SHB, Carlos, foi muito importante, né? Me deu uma visão sistêmica de processos agroindustriais, tá? E no meio dessa jornada eu conheci uma grande pessoa que hoje ainda é meu mentor de carreira, né? Me acompanha aí por onde a gente passa, que é o Gilberto Girardi, e ele confiou, né, na minha personalidade, né? Legal. E no nosso conhecimento e fez um convite, né, para que eu pudesse assumir um cargo de executivo comercial na TOTUS, né? Então, naquele momento foi uma mudança muito interessante. Eu não sabia que o Gilberto estava na TOTUS na época que você entrou, não? O Gilberto ele ficou como conselheiro na TOTUS muito tempo, né? Depois que ele fez a transição, o irmão dele, o Fábio, ficou como diretor de segmento e ainda está na TOTUS hoje na engenharia de valor. E o Gilberto ficou como conselheiro ali, né? Depois de ter vendido o produto, permaneceu na gestão e depois ficou como conselheiro do segmento agro, né? Por um bom tempo. Bacana. É um outro cara interessante para trazer, né, aqui. Um outro cara interessante para trazer aqui, né? Então, para mim foi uma virada de chave muito grande, porque eu era acostumado a atender os produtores aqui, os prestadores de serviços, né? Minas Gerais, Goiás, né? Aqueles produtores de 3, 5 mil hectares, e aí foi um choque direto de uma multinacional que tem uma cultura totalmente diferente de uma software house, né, que está sitiada no interior. E você foi para São Paulo, né? Você estava em Franca. Primeiro eu fui para a CIS, né, a unidade agro, né, da TOTUS, que foi adquirida pela DataSul, depois foi adquirida pela TOTUS, ela ficava em Assis. Legal. Eu fui para a CIS atender como executivo de contas, atender grandes grupos econômicos no segmento de grãos e fibras. E depois, né, conheci uma pessoa também brilhante que teve um grande papel na minha formação de líder, né, nessa carreira executiva, que foi a Heloísa. E ela me convidou para ir para São Paulo e a gente desenhou um business para poder estruturar uma unidade de atendimento de grandes contas na TOTUS. Então, como foi uma adquirida, tinha clientes espalhados por franquias, clientes espalhados, né, por diversos locais de atendimento, e a TOTUS tinha uma unidade de atendimento de Large Enterprise, né, de grandes contas, e a gente estruturou, definimos os segmentos, né, o que é suco energético, o que é grãos, o que é trading, o que é fundo de investimento, e a gente estruturou toda essa unidade de atendimento e relacionamento. E ali também a gente pôde não ofertar só o core agro da TOTUS mais para aqueles clientes. Então ali a gente passou a ofertar toda a solução de back-office, RH, jurídico, analytics, né? A gente tinha um portfólio maior para oferecer para essas empresas, né? Então foi uma passagem bem interessante. Nessa época ainda focada no Brasil, né? Porque teve uma época que você começou a atender também mais América Latina, né? Então fiquei uma jornada ali de também 4 anos na TOTUS, bem interessante, né? 2 anos dedicado ao mercado nacional. E depois eu recebi o convite da vice-presidência para assumir todo o mercado Latinoamérica, né? Então, era muito novo, né? Eu te ligava, você estava no México, você estava na Guatemala. A gente era muito novo e recebeu o desafio, né, da diretoria, da presidência, de levar soluções brasileiras, tecnologias brasileiras, desenvolvidas, né, por brasileiros, para o mercado Latinoamérica. Então, a gente fez um trabalho muito interessante, né? Foi criado 3 hubs, né? Hub na Argentina, hub na Colômbia e hub no México, para que a gente tivesse presença, né, de pessoas que tivessem o aculturamento de falar o agronomês, né, ali junto com essas empresas agrícolas, e fizemos um bom trabalho, né? Vendemos em diversas usinas, diversos players, né? Inclusive Estados Unidos, México, foi bem interessante. Que legal. Tá? E aí, até então, a sua carreira foi muito focada em RP, né? Software de gestão. Muito RP. E aí, óbvio que conectividade começa a entrar um pouquinho nisso aí, porque existiu uma migração de boa parte desse fluxo de dados de um software local, de um servidor que o cara tinha lá numa salinha refrigerada dentro da sede. Mas pensando em fazendas, né? A estruturação tinha que ser um negócio um pouco mais simples, ali na palma da mão, né? Isso. E aí foi quando vieram aí esses softwares mais web, né? Como você falou, a própria CHB lá no começo. Né? A conectividade, ela sempre foi um grande gargalo no agronegócio, desde minha princípio ali na época da CHB, porque tudo que o produtor lançava, que ele chegava de nota fiscal, que chegava no e-mail, chegava junto com a mercadoria, e ele
lançava no sistema, mas ele tinha dificuldade de fazer a baixa em tempo real, né? Então ele realizava todos os apontamentos ali de insumo, apontamentos de hora mecanizada, apontamento de combustível, e depois tinha que levar para o escritório para lançar, e você não tinha, talvez, tanta eficácia e informação de precisão, né? Erro de escrita, né? Entendi. Coisas complexas ali que os operadores escreviam. Então, ali já tinha uma lacuna muito grande de conectividade, né? Houve-se diversos desenvolvimentos de aplicativos offline para você fazer essa coleta e depois levar isso para o escritório e fazer a subida online. Legal. Depois teve a jornada de automação, né? Então as máquinas elas passaram a mandar, né, dados através de pendrive, através de Wi-Fi. Então desde essa época de CHB, eu sempre enxerguei a real necessidade de conectividade no campo, apesar da gente naquela época tivesse um software web, o campo ainda estava totalmente com a demanda represada, né? E falando Mas um pouquinho... assim, né, Felipe, acho que tinha uma pegada também muito interessante antigamente. Hoje ainda tem muito isso, e até aqui na Sensix a gente usa muito essa abordagem. O cara precisa apontar, beleza, então o aplicativinho funciona offline, vai pro campo, aponta, faz trem georreferenciado. E aí chegou na saída da fazenda, Wi-Fizinho, pá, botãozinho, sincroniza e tá tudo certo, né? Óbvio que quando você precisa apontar e você não tem essa necessidade do tempo real o tempo inteiro, tranquilo, né? A gente que foca bastante numa solução de coleta de solo, né? De software, de solo, de gestão de fertilidade de solo, tudo bem, o cara vai lá, coleta, vai, registra todo o trabalho. Então, assim, a criticidade, né, do quanto essa informação precisa em tempo real é tranquilo. Agora, como você comentou, putz, e máquina, que eu tenho que ver o tempo inteiro em tempo real. Isso, máquinas, pragas, né, clima, né? Então, quanto mais corácia na informação, quanto mais rápida for a tomada de decisão. Tal dos IoTs, né? Os sensores que foram colocados. E eu sempre tive essa vocação de ajudar e colaborar, né? Interempreender dentro das empresas, né? Então, dentro da CHB, era um produto que estava em desenvolvimento, a gente adicionou diversas features dentro da plataforma. Na TOTUS também foi muito similar, né? Uma das primeiras soluções que o mercado teve no agro, utilizando inteligência artificial, foi que nós levantamos um pool de demandas, né? De diversas usinas e grupos agrícolas aqui no Brasil. Legal. Fomos para o TOTUS Labs lá, estava num processo de migração, de sair de São Francisco e ir para North Carolina, e a gente desenvolveu uma plataforma chamada Clockin. Clockin foi o primeiro aplicativo de reconhecimento facial no campo. E também, de novo, a gente se esbarrava nessa dificuldade de conectividade. Para apontar quem que está operando, essas coisas? Não, é um aplicativo para reconhecimento de ponto, né? É um aplicativo, né, homologado pelo Ministério do Trabalho, atendendo toda a portaria 1513, para evitar aquele rap móvel do operador ter que ir lá no carro, bater o dedo na... Jornada de trabalho, então. Isso, então toda a jornada de trabalho passou digitalizada pelo ponto eletrônico. Então, todo o software auditado, validado pelo Ministério do Trabalho, só que todas as informações também ficavam ali reservadas dentro do celular, né? O celular enchia a memória, então a conectividade sempre foi um grande gargalo para adesão de novas tecnologias no campo. Tá? Então, dentro da TOTUS a gente desenvolveu N plataformas, né? Eu participei do co-desenvolvimento ali junto com a equipe de produto, junto com a equipe de delivery, de entrega. Desenvolvemos um produto muito interessante também, a não ser esse Clockin, também um produto relacionado à parte fitossanitário, né? Para fazer o manejo integrado de pragas e doenças ali no campo. Quando a TOTUS ela verticalizou o produto e ela entendeu realmente naquela época a necessidade de ter aplicativos convergentes aos seus negócios, né? Então, se eu faço um scout e eu vou dar saída no produto, eu já quero que isso tudo fique no mesmo lugar. Então, a gente participou do desenvolvimento desse produto e dentre outros produtos que hoje estão sendo utilizados aí pelas companhias no agro. Tá. E Felipe, assim, até começando a entrar um pouco mais no tema onde a conectividade, ela de fato começa a ser imperativa. Depois, quando você saiu da TOTUS, você foi trabalhar na Jacto, né? E um dos grandes projetos lá, de novos projetos de inovação, era justamente uma plataforma de telemetria de máquinas. Isso, correto. Onde só é possível ter telemetria de máquinas com conectividade, né? Correto. Não tem para onde correr. Correto. E aí, como é que foi essa transição aí? Você saiu da TOTUS trabalhando com RP para trabalhar com softwares, óbvio que telemetria era um dos projetos, né? Eram vários projetos. Conta um pouquinho dessa história também depois. Então, assim, fui adquirindo uma grande bagagem em atendimento de grandes contas, né? Vamos dizer, em atendimento não só vertical RP, mas toda a suíte de tecnologia dentro da propriedade, dentro das usinas. E quando recebi o convite da presidência da Jacto, da família, para poder assumir uma cadeira no time diretor,
foi realizador, porque eu entendi que várias daquelas demandas que eu havia, né, prospectado para a TOTVS, que era uma empresa de software, poderiam ser resolvidas com uma empresa de hardware também, né? Muitas das vezes precisava do hardware para fazer a aquisição desse dado. Então, foi uma virada de chave, foi um pouco antes da pandemia, né, que eu assumi essa posição dentro da Jacto. É uma empresa brasileira, né, que leva máquinas agrícolas, né, para o mundo, né, exporta para mais de 100 países e vem fazendo um trabalho brilhante ali através da fundação, né, promovendo, né, o ensino para as pessoas que saem de diversos distritos para estudar e voltar para trabalhar, capacitado para utilizar cada vez mais as tecnologias que estão embarcadas ali nas máquinas Jacto e outras máquinas. E foi talvez um dos principais desafios, né, da minha carreira, Carlos. Foi 2019 que você foi para a Jacto? Entre 19, finalzinho de 19 e começo de 2020, né? E ali a conectividade realmente ela convergiu na minha carreira quando eu entrei na Jacto e se estava desenvolvendo, né, estava fomentando o assunto para ter uma associação chamada Conectar Agro, que hoje ainda faz parte dos comitês, né? E também a Solis, né, que a gente vai falar um pouquinho para frente, já é uma associada ali dentro da Conectar Agro. Legal. E a Conectar Agro, o que ela fez? Ela tem um papel muito importante em difundir a tecnologia brasileira. Então foi esse combinado a todas as empresas associadas trabalhar com um protocolo de comunicação. Quem são as empresas? Assim? Tem empresa de máquina, tem telecom? Isso. A associação foi fundada aí por Jacto, Nokia, Solinfitec, CNH, e hoje tem diversos outros participantes como Yara, Amazon, tá? A própria Solis está ali. Então é uma associação, né, sem fins lucrativos, que ela tem o papel de democratizar a conectividade no agronegócio, né, levando a informação de qual que é a melhor forma de se comunicar. Então, todas essas empresas que estão associadas ali dentro têm um papel muito importante em levar a bandeira do 4G no agronegócio. Entendi. E tudo que a gente passou a desenvolver na Jacto a partir de 2019, né, desde todas as máquinas disserem sair com telemetrias embarcada, tudo que nós fizemos ali dentro da Jacto Next, que eu tive a oportunidade de criar e desenvolver todo o modelo de negócio até escalar isso ao mercado, foi dentro do 4G. Tá? Só que muito do crescimento da adesão dessa solução estava esbarrado, né, na lentidão, né, e na morosidade das teles, né, das big techs, levar a conectividade para dentro do agronegócio. Então, dentro da Jacto eu participei, né, diretamente, liderei diversos desenvolvimentos numa plataforma de telemetria multimarcas muito interessante. Fizemos front aí junto com uma das principais empresas que é líder desse segmento, no segmento de sugar, no segmento de grãos e fibras. Desenvolvemos armadilhas eletrônicas, desenvolvemos veículos autônomos, né, que foi a primeira operação com máquina autônoma rodando as a service no Brasil em cultura de cítricos e silvicultura. Então foi assim, foi uma, vamos dizer, esses 3, 4 anos na Jacto foi igual ano de cachorro, né? Cada um valia 7, né? Eu acho que a Jacto Next era um departamento de serviço que era quase uma startup dentro do grupo Jacto. Eu conversava muito naquela época em fazer um spin-off, não fazer um spin-off, né? Mas era importante a gente estar dentro de uma grande empresa como a Jacto, com uma cultura muito forte, né? Com princípios e valores ali muito enraizados, né? Desde o fundador para a segunda e a terceira geração que está hoje no comando da empresa. Então, acho que não fazia sentido naquele momento a gente perder, vamos dizer, aquela cultura, aquela energia, né? Então foi-se conversado com o conselho, com os acionistas e permaneceu ali dentro. Mas desde a apresentação do plano financeiro, DRE, do business, todo o P&L era separado da Jatagrico. Então a gente tinha um orçamento para desenvolver e um retorno para faturar, né? Serviço, o acionista ele não vai colocar dinheiro para trazer um retorno negativo no final do quarter. Então a gente tinha esse compromisso em desenvolver soluções e já ir produtizando muito rápido, né, e fazendo go-to-market disso, e toda a empresa suportando ali em nós, né, com parte de engenharia. Então, na época de Jacto Next, ali, basicamente, vocês desenvolveram algumas camadas de aplicações, né? Você comentou telemetria de máquinas, né, que é o ECOS, tem as armadilhas eletrônicas, os próprios robôs, né? E para essas tecnologias, para essas aplicações, é imprescindível que se tenha conectividade. Isso. Né? Então, e como é que se desenrolou também a resolver esse problema da conectividade? Porque a Jacto fala, beleza, eu tenho que botar minha aplicação, mas se não tiver, e aí? Então, a gente tinha que chorar no Mi, né, que nem diz os mineiros aqui de Uberlândia, e joelhar no Mi para as operadoras e pedir, pelo amor de Deus, naquela época, para elas conectarem as fazendas, né? Porque se a gente optasse por uma outra rede de comunicação, um Wi-Fi Mesh, uma rede Zigbee, uma rede LoRa, a quantidade de dados, né, que você traz é uma quantidade menor, né? Uma banda muito pequena. Uma banda pequena, você está trafegando arquivos textos, né? E para aquela época, né, a gente, parceiro de uma fundação
que quer levar a conectividade para o campo. Desenvolver soluções que não convergem com o 4G não fazia muito sentido para o acionista estar dentro de uma associação e desenvolver soluções, né, vamos dizer, não defasadas, mas soluções que não iriam a longo prazo. Que não habilitariam realmente todo o potencial da conectividade ali. Isso. Então a gente foi desenvolvendo e foi tendo muita dificuldade, né, com as teles em conectar o campo, né? Mas por que a dificuldade? É lento, é caro, é remoto demais? A gente pode entrar já um pouquinho para falar, inclusive, sobre solis, né? Como que a gente verticalizou essa cadeia de fornecimento de conectividade, mas por uma operadora colocar uma torre dentro da fazenda, muitas das vezes, se não for um grupo grande, institucional, né? E a gente está falando de 10 grandes grupos no Brasil que fizeram esse trabalho num primeiro momento. Com as Big Telecom. Com as Big Telecom, né? Você precisa ter uma torre que ela tem toda a parte de regra da Telebrás, tem toda a parte de ART da torre, ART da obra, né? E o produtor subsidia, né, todo o CAPEX disso e tem o OPEX, né, da mensalidade para conectar ele e todos os seus vizinhos, né? Então, assim, tem um aspecto institucional muito legal de estar habilitando, né, a sociedade nessa conectividade, mas o produtor ele vai conectar todos que estão ali em sua volta. Isso é super interessante. É uma rede aberta, né? Quando você vai numa Big Telecom... É uma rede aberta. Sempre é um 4G aberto. Isso, é um 4G aberto e para a operadora é difícil... Um exemplo, você pega as principais, são todas na europeia, né? Então ele combina o orçamento, ele vai seguir, ele tem a obrigação de conectar pessoas, né? Bilhetar chip, né, na cidade. Então é muito difícil o modelo de negócio parar de pé, onde você tem, quando não tem a torre do produtor, tem que comprar a torre de um fundo de investimento, contratar uma torreira para ir lá fabricar essa torre, contratar uma empresa para ir lá instalar os sistemas de telecom para você plugar sua fibra e operar sua rede, né? Então tem vários processos que acabam onerando e no final do dia essa conta fica muito alta para o produtor. Tá? Então, as Big Techs na época, né, até hoje faz esses investimentos, mas não fizeram sim áreas totais, fizeram 1, 2, 3 fazendas, né, para que eles pudessem definir quais as tecnologias que eles iriam, né, colocar de agricultura digital. E isso foi, vamos dizer, me deixando angustiado, né, de ver somente as grandes empresas podendo fazer essa adesão da conectividade para a agricultura 4.0. Mas a Jacto também passou a começar a desenvolver algumas soluções próprias também, né? De telecom. Então, assim, o que foi o intimato das acionistas, né? Se as operadoras não conectam, a gente tem que estudar e conectar. Então, a gente foi incumbido ali pelo presidente, que foi um grande responsável aí pelo meu crescimento profissional, né? Sou muito grato ao Fernando. E... ele estava com um desenvolvimento de uma fábrica nova, né? Já inaugurou, inclusive recentemente, esse ano, uma fábrica conceituada, né? Uns projetos de melhores greenfield, né? Fabris do mundo, né? E ela já nasceu pronta para a indústria 4.0 e o Fernando gostaria, na época, daquela fábrica ser totalmente conectada com 4 e 5G privado, né? Legal. Então, tudo aquilo que a gente desenvolveu naquela época, né? Eu fui aprendendo, né? E fui entendendo, né? Toda a necessidade de conectar a fábrica e é a mesma ferramenta que você conecta o campo, né? Legal. Então, e o desejo do Fernando era que a Jacto se tornasse realmente uma operadora, que ela levasse a conectividade, né? Que ela pudesse também ser esse ecossistema, não só de integrador de máquinas multimarcas, não só na parte de clima, na parte de pragas, na parte de veículos autônomos, mas também ela tivesse uma camada, né, para participar do ecossistema como um todo, e a conectividade era um dos principais desafios, né, e um dos principais desenvolvimentos que a gente tocava lá dentro. Que legal, cara. E assim, o que motivou aí, já até puxando um pouco para Solis, né? Então já deu para ver que eu acho que dentro da Jacto foi onde você teve o maior impacto de dizer, putz, sem conectividade esse negócio não vai para frente, né? Estação meteorológica, máquina, um monte de coisa que tem que estar conectada e gerando dados, né? Sim. A gente até fez um episódio aqui com o Léo Sorogura, ele foi o episódio 2 do Senscast, a gente fala, o Léo falou bastante, né? Cara, não adianta, assim, realmente pra gente chegar na próxima fronteira da inteligência artificial, do uso de dados, eu preciso que esses dados estejam sendo gerados o tempo inteiro, em tempo real. Isso. E a conectividade vai possibilitar, habilitar isso, né? Sim. E então, assim, é interessante porque você saiu lá da solução na porta ali do produtor mesmo, dentro da porteira, e dizer, não, vamos ter que desenvolver mais essa conectividade para que a gente consiga avançar, né? E aí daí, né, eu acho que tem... Não sei quanto tempo tem que ser... 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses você, né, aceitou esse novo desafio, né, como um partner lá, um sócio da Solis. Conta mais um pouco
da Solis, né? Que problema que vocês resolvem, o que motivou, da onde que veio também. Tá legal. Esse empreendedorismo de desenvolver soluções, desenvolver modelo de negócio, criar unidade de negócio dentro de grandes organizações, né? Isso foi me chamando a atenção, assim, se eu faço, né? Se eu consigo fazer dentro de uma grande organização, eu consigo fazer também no movimento ágil, né? Dentro de uma própria empresa que a gente pode criar. Então, no final de dezembro, começo de janeiro, eu conheci os 2 sócios nossos hoje, que são pessoas que já trabalham com telecom desde a década de 90, das primeiras instalações de telefonia móvel, né, no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Então tem 30 e poucos anos aí de telecom nas costas, né? São 2 empresas, legal aqui destacar. Então é a Seccional, né, oriunda dos fundadores lá da Embraer, e também a CS Tower, uma empresa goiana, né, fundada pelo um ex-executivo que trabalhou muito tempo, né, na American Tower, uma torreira, né, que aluga as torres para as operadoras. Certo. E a gente, né, entendendo um pouco do que eu aprendi ali junto com a Jato, junto com os Nishimura, a gente se entendeu muito fácil na demanda de verticalizar toda a cadeia de fornecimento de conectividade. Legal. Então, a Solis nasceu para ser um provedor 100% dedicado ao agronegócio, para atender a demanda, né, de tirar o dado represado que está ali de diversas áreas que hoje já tem sensores, já tem internet das coisas, mas também não só para solucionar essa parte. Tem muita parte do campo, né, que é a comunicação, é a agilidade ali na tomada de decisão, eliminar os rádios amadores, né, tirar uma foto da peça, né, deixar realmente a fazenda inteligente igual a cidade é ágil, né? Então, a gente escolheu o 4G, né? Se você pesquisar em qualquer livros, né, de empresas exponenciais, todas elas foram habilitadas, né, através da conectividade 4G. E é ela que conectou o mundo, né? Tem esse aí, o 5G, andando dentro de cidades, a gente está acompanhando bastante esse movimento. Também já estamos performando projetos 5G dentro de uma cadeia da agroindústria, né? O campo é conectado com 4G, mas a agroindústria, todo o processo de beneficiamento de semente, algodão, packing house, que está ali, ele tem uma demanda de supply, ele tem uma demanda de agroindústria, né? Então, a gente escolheu o 4G, né, por acreditar na associação, por acreditar que essa tecnologia tem perenidade pelos próximos 10 anos dentro do agronegócio e ser a que conecta máquinas, tablets, estações meteorológicas e leva a conectividade para as pessoas também no campo. Tá? Então, quando a gente teve a visão de criar a empresa e verticalizar todo esse processo, a gente está falando de fazer todo o trabalho de predição técnica, todo o trabalho de dimensionamento da altura da estrutura, todo o trabalho, né, depois de contrato encerrado e fechado para concretização do projeto, para fundação, montagem da torre, todos os licenciamentos ali, ambiental, estadual, ANAC, Pré-Comar, instalação dos sistemas irradiantes, né, 4G e operação dessa rede no conceito operadora, e o produtor paga o serviço disso, né? Então, ele não precisa comprar a torre, ele não precisa comprar os equipamentos, ele não precisa fazer licenciamento. Nós somos turnkey, entregamos, né, o projeto para o cliente com a chave na mão, o chip para ele conectar toda a sua operação. Mas e a infra que você bota lá dentro é comodato? Como é que, como é que é isso? A gente é uma empresa, né, licenciada pela Anatel, né, e a licença nos permite operar onde as operadoras não foram em caráter primário. Então, o campo, as operadoras não foram. Entendi. Sempre esteve ali e está ali, né? Estatísticas falam aí que não tem nem 20% da área agrícola coberta, então tem espaço para nós, para as operadoras e para outras empresas que estão ali buscando, né, solucionar essa demanda que é muito latente hoje no mercado. E a nossa licença não nos permite a vender chip. Tá? A gente tem a licença para operar o 4G dentro da fazenda e entregar o chip para o produtor. Tá? E o produtor ele pode fazer a utilização desse chip para comunicação voz. Né? Nós somos uma das únicas empresas a também ter voz. Então, somos uma empresa privada, né, que opera num caráter secundário. Nós temos MVNO, que a nossa solução funciona privada dentro da fazenda e aberta, né, funcionando, claro, ViViTIM em qualquer município que tiver essa conectividade. Tá? Então, a nossa licença permite que a gente conecte a propriedade e o produtor faça o uso dessa tecnologia. Eu não posso, cada chip meu custa 30, custa 50, custa 70 reais, e é ilimitado. Não. A gente cobra pela locação da torre, né, que é a parte de infraestrutura, incluso toda essa parte de licenciamento, né, montagem e etc. Então, é uma locação mesmo, você põe a locação da torre. As torres são de vocês. Isso, as torres são nossas, esses ativos são nossos. Em alguns dos casos, a gente encontra aquele produtor ainda que não está muito habilitado aos serviços, né, que ele tem
trator, meu agudoeira, né? Minha fazenda, e ele acaba querendo a minha torre também. Então, em último dos casos, a gente pratica um modelo de venda desse ativo para ele, mas a gente fica responsável ali durante todo o período de contrato, das manutenções da torre, tudo que precisa ser feito, né? Que é o core, né, dos nossos acionistas. E aí a gente hospeda, né, os sistemas de comunicação dentro em cima dessas torres, né, que são as antenas, os rádios, né, e alimenta isso de 3 fontes, né. Hoje, por incrível que se pareça, o Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rondônia, né, Goiás, Paraná, Minas Gerais, tem conectividade fibra ótica dentro das porteiras. Porque o produtor já tem isso organizado por conta de SPED fiscal, balança, pesagem de grãos, emissão de nota. Então a fibra já está ali. Pelo menos está ali. Já está ali, né? E o produtor muito inteligente, sempre visionado, sempre pensando na frente, sempre ele coloca a sede da fazenda dele no ponto mais alto da propriedade, no meio, né? Então, para instalar sistema de comunicação, a internet ela é provida de 3 formas, né? Fibra, rádio e satélite. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre satélite. Então, o backbone, né, que é a terminologia que o pessoal de telecom chama, esses são os 3 backbones, essas 3 fontes de internet. A fibra já tem, né? E como nós somos homologados na Anatel, precisamos levar um SLA para esse cliente, eu não posso só depender da fibra dele, porque ela cai, ela está vindo talvez de um deslocamento de um provedor menor local, né? Então a gente sempre leva uma segunda fonte como redundância, né? Para a gente poder, caso tiver alguma interrupção, a fonte de redundância sobe e o produtor nem percebe-se que teve um pico ali de fornecimento de energia, de internet e também de energia, muito interessante, acho que escapulei essa palavra, talvez pela possibilidade de falar, dentro de todos os nossos gabinetes, a gente manda um banco de bateria, né, integrado ao nosso sistema, que se o produtor também ficar sem energia, o banco de bateria aguenta ali 8 até 12 horas, vai depender muito do consumo e do setup, com a internet, né, estabilizada, né? Tá? E em último dos casos, quando o produtor quer ter uma redundância tripla, a gente pode montar uma placa off-grid ali do lado, e se ficar sem internet, o satélite sobe, o rádio digital sobe e o banco de baterias do fotovoltaico está ali atuando. Você comentou que também tem voz, né? A voz é só entre aquela rede interna privada, eu ligar para um celular que também está conectado, ou se eu quiser falar com alguém em São Paulo, lá da fazenda, ele conecta no backbone, né, que seria, ele conecta esse dado via internet. Isso. E aí conecta com hoje o nosso voz, ele está em cidades, tá? Voz puro, né? Hoje a telefonia é voz e dados, né? Voz e dados. Mas muitas das operadoras já é possível você ligar através de dados. Então, aqui em Uberlândia eu recebi ligação, estava sem sinal entrando aqui no estúdio para a gente gravar e o telefone tocou por conta dos dados. Legal. Entendeu? Então, você entra no celular aqui, tem lá, permitir ligação voz Wi-Fi. Isso, voz 4G. Então, é uma tendência muito grande. As operadoras, inclusive, têm metas internas, né, para poder habilitar essa ligação via dados, né? Não sei se o número, vamos dizer, analógico ali vai terminar, né? Essa ligação via voz vai terminar, mas é uma tendência muito grande de ter dados, voz através de dados, né? Então, a nossa empresa, ela disponibiliza um chip para o cliente, seja físico ou virtual. É muito interessante dizer também que nossa entrega para o cliente, né, atendendo os acionistas, diretoria, coordenadores que não quer ficar com 2, 3 chips ali no celular, a gente tem um eSIM, talvez assim, talvez somos uma das primeiras e únicas empresas ainda a ser privada e oferecer esse tipo de solução, e também o MVNO, né, que dentro da cidade ele não está mais sobre a área de cobertura das torres que foram instaladas ali dentro da sua propriedade, ele está funcionando com o nosso chip em qualquer operadora. Então, se o sinal da Claro for mais forte, ele vai pegar da Claro. Se o sinal da TIM for mais forte, ele vai pegar da TIM. Como é que é o termo? Você falou MVNO? MVNO. Lembra quando você vai para os Estados Unidos, você precisa comprar... de telecom aí tem que traduzir para tem uma sopa de letrinha nova, né? Mas assim, trazendo para o nosso dia a dia de roça, né, dentro da porteira, quando a família vai viajar para os Estados Unidos, para a Europa, né, ele compra um chip que pega em todo quanto é lugar. Sim. Esse chip faz o roaming com as operadoras. Então, nós nos tornamos uma MVNO, tá? E a gente faz roaming, né, com todas as operadoras. Tá? Então, dentro da fazenda é privado, que a gente acredita bastante na conectividade privada. Mas saiu para a cidade, conecta. Isso, é uma rede própria, é uma rede que o cliente tem o controle de acesso, então ele libera o chip só para quem ele quer, ele consegue controlar unitariamente os acessos daquele chip. Vocês têm uma plataforma Dash que faz essa gestão. Tem uma plataforma, treinada toda a parte de TI ou
de suporte da fazenda, né? Legal. Para liberar os acessos e falar, ó, o Felipe das 7 às 17, ele não vai acessar TikTok, Instagram, mas depois das 17 ele pode acessar o EAD, ele pode fazer um curso de extensão, ele pode matar a saudade da família, né? Só que durante a área, durante o ambiente, isso muito, né, vem de encontro com eu ter participado desde os primeiros projetos de conectividade lá em 2020, 2021, nessas grandes empresas, né? Apoiando a Conectar Água, apoiando, né, levando soluções da Jacto e vendo quanto o operador, a hora que você conecta ele, o eficiência operacional, o rendimento cai muito, porque ele vai ficar de inteiro no TikTok, piloto automático, então... E até uma dúvida que ficou aqui, essas grandes Big Telecoms, elas dão esse poder de gestão também na conexão? Não. Quando uma tech dessa, né, claro, Vivitinha, as principais, né, as 3 únicas grandes daí do Brasil, ela leva conectividade para uma fazenda, é uma conectividade aberta. Então, muitas das vezes o operador não é um celular corporativo, mas ele vai na banca de jornal, ele vai na agênciazinha ali, né, da operadora, compra esse chip, paga algum plano de dados ou uma franquia, né, de dados e está trabalhando, operando, né? Então, a fazenda perde totalmente o gerenciamento, né, da mão de obra desse, né, do que esse rapaz está fazendo, do que esse operador dessa operadora está fazendo. Hoje, você vai nos lugares onde não tem um 4G e é só Wi-Fi, o pessoal até consegue gerenciar bem ali no Fire e tal. Isso. Então, quando a gente instala um gabinete, né, dentro do gabinete, do lado do MikroTik tem o nosso core instalado localmente ali, com gerenciamento em nuvem, e toda a regra de firewall do cliente é aplicada dentro do nosso servidor. Legal. Então, as mesmas regras que ele tem para um Wi-Fi de visitantes, ali no Fortinet, né, num grande firewall da vida, ele aplica as mesmas regras dentro do nosso core e toda a conectividade que é irradiada através dos nossos sistemas, ela obedece essa regra. Tá? Então, fica muito interessante que realmente você conecta a fazenda para tirar toda a demanda de dado que está represada e você não empodera, né, o operador, o staff que está ali para trabalhar, para produzir, a ficar disperso, né, acessando as redes sociais aí que é comprovado, né, a perca de eficiência, tá? Que legal. Felipe, até voltando um passo atrás aqui, a gente vai falar um pouco também sobre outras possibilidades, né? Por que o 4G, o que não faz sentido? Eu acho que a primeira grande dúvida que o público tem, eu mesmo tinha essa dúvida no começo, mas peraí, 4G na fazenda, como é que o 4G vai chegar lá? Né? Aí, na verdade o 4G é como a torre espalha. Isso. Né? Um protocolo que a torre espalha, mas a forma com que chega o dado ali, né? É o backbone, né, que eu disse. Pode vir com uma fibra, pode vir o cara botar lá uma anteninha da Starlink lá e jogar. Mas assim, até antes da gente falar de quais são as opções disponíveis hoje para o produtor rural, né, pensando em acessar essa conectividade, vamos voltar um passo atrás. Quais são os reais benefícios que traz para o produtor ter a conectividade dentro da fazenda? Vamos pensar em aplicações. Por que o produtor investiria em conectividade? Né? Legal. Algumas pessoas foram ficando chaves na minha carreira, né? E eu gosto de citar elas. Inclusive, esse é legal você trazer aqui nas próximas edições do Sensix Cash, que é o Ricardo Moreira, né? O gerente de controle de produção da minha listinha lá, o Ricardo. Tá na sua listinha. Então, assim, o Ricardo, ele é uma pessoa, assim, excepcional, né? E teve uma visão há muito tempo fora da curva para falar quais são os benefícios reais de uma propriedade conectada. Porque ele foi as primeiras fazendas conectadas, né? E ele foi criando esse ecossistema de ecossistemas para dimensionar realmente quais são os benefícios, né? Hoje, como operadora, nós entregamos a conectividade, né, numa camada, vamos dizer, integradora com qualquer plataforma que tiver ali dentro. Então, hoje, né, você também cita muito isso dentro da porteira, né? Tem uma série você fala, a cesta, né? Da cesta de agricultura digital, né? Sim. Então, ele tem todas as gestões administrativas, que é o RP, que precisa da conectividade, né, para fazer as suas transações em tempo real. Então, baixa de consumíveis, né? Lançamento de atividades mecanizadas, insumos para apropriação de custo, né? E você conseguindo fazer isso online, você não faz autópsia, né? Você tem uma agilidade na informação para sair do campo e ir para o escritório. Então, essa parte administrativa, a conectividade, ela tem um papel fundamental, que é eliminar tudo que está manual e dar para o escritório a informação realmente em tempo real que está acontecendo no campo. Mas essas estruturas geralmente estão na sede da fazenda, ali na balança, né? Então,
já se resolveu isso antes com cabo, né? Mas você pensa numa melosa que vai fazer um abastecimento de combustível, né? Então, essa melosa, né, ela vai fazer o abastecimento do combustível, isso é passível de um apontamento manual e de um apontamento mecanizado, né? Para chegar no escritório, a gente tem aí quase 6, 7% do custo de produção atrelado ao combustível, né? E você, muitas das vezes, o produtor não sabe quanto que ele gasta, quanto que vai para cada operação, né? Quanto que cada máquina consome por litros. Então, existe uma série de plataformas de automação que necessita da conectividade para tirar esse dado mais rápido e não dá para sair carregando o cabo para cima e para baixo. Não vai carregar o cabo ali, não vai carregar aquele cabo azul Ethernet e vai em cima, né? Vai andar 30 km dentro da fazenda para fazer essa... Então, assim, no software administrativo, tudo que é dentro vamos dizer, da sede ali, do escritório, ele está resolvido com Wi-Fi, está resolvido ali com a intranet dele, que a gente chama, né? Mas tudo que é fora do campo, tudo que é apontado, quanto mais rápido você der visibilidade para o escritório, baixa de consumíveis, né? Essa informação de precisão, esse dado vindo em tempo real, se foi apontado errado, já tem uma ação a fazer ali, né? Ó, não foi 3 mil litros, foi 300 litros que abasteceu, né? Então, consegue se verificar e consegue ter uma ação em tempo disso, né? Legal. Depois, o que habilita muito também, todas as partes, né, das diversas startups que estão dentro do campo, levando hoje soluções, né, de IoTs para irrigação, pivô, pragas, climas, né? Automação de telemetria de máquinas. O 4G ele está possibilitando, né, você realmente tomar decisão no momento que está acontecendo. Então, é por isso que eu falei do Ricardo. O Ricardo ele teve a visão de criar estruturas, né, de agricultura digital dentro da propriedade, né? Não só aquelas televisão, mas fazer a análise daquilo que está acontecendo e tomar uma ação. Então, está aplicando fora da vazão, está aplicando fora da velocidade, está fazendo uma adubação fora da taxa que foi programada. Então, o sistema de telemetria, tendo conectividade, ele te dá esse aviso em tempo real. Sim. O operador está deslocando a plantadeira acima da velocidade, vai prejudicar toda a botinha, né? Que já gera alerta. Já gera alerta e já gera uma ação, uma ligação direto para a máquina. Né? Então, nesse segundo pilar, né? Então, administrativo, nesse segundo pilar operacional, ele tem grandes ganhos em você realmente tomar uma decisão. E não é o simples fato de tomar uma decisão, é uma decisão corretiva, né? Porque já está acontecendo ação. Então, você já vai em cima, né? Já para fazer essa advertência ou orientação para aquilo que está acontecendo fora da conformidade. Né? Então, essa área de automação é muito importante. Ó, o pivô travou. Né? Eu vejo vários casos de propriedades que a gente está conectando, que o cara da motinha, né, quando o pivô travava, ele tinha que acordar de madrugada, receber o alerta, pegava a moto e andar 30 km para ir lá desarmar o pivô, né, manual. Né? Agora, com automações, com empresas... Você manda um sinal... Pronto. Então você eliminou risco, né? Você eliminou o estresse, né? Então, assim, você conecta, né? Você sabe realmente o que aconteceu, está integrado e você consegue fazer a gestão. Legal. Tá? Cara, eu tive o privilégio de participar de um acho que eles chamam de seminário lá da AMAGE, que eles fazem um evento lá todos os anos. E esse que eu participei, inclusive o Ricardo que me chamou, foi bem bacana a troca de experiências, e me chamou a atenção que o pessoal da agricultura digital trouxe uma apresentação sobre os benefícios da conectividade, né? E o que mais me chamou a atenção foi que, óbvio, todos esses pontos que você comentou estão lá disponíveis, mas um deles, que eles falam assim, cara, isso aqui melhorou demais o indicador, que é o quê? Quebrou uma peça no trator na hora do plantio, na plantadeira, etc. Agora o cara consegue ir lá, tirar uma foto, mandar pro cara da sede e já vir a peça lá do coisa já na hora. Isso aí. A agilidade que se ganhou em trocar uma peça num trator de uma plantadeira. Pensa o quanto que janela de plantio é um negócio importante, né, dentro do agronegócio. Então, só dele não ter que fazer o ida e volta... Vai, avisa, vê o que quebrou, vai no armazém, volta. Pra voltar quando não vai com a peça errada, né? Às vezes vai com a peça errada. Só isso, só o cara conseguir usar o WhatsApp para tirar uma foto e mandar, já dá uma agilidade gigantesca ali na tomada de decisão. A gente está encontrando muitas empresas que ainda não estão 100% vocacionadas ali a aderir o digital, né, para plataformas, mas ela precisa dar os primeiros passos, né? E o que a gente orienta? Como a gente tem essa longa jornada dentro do agro e esse ponto que você trouxe é fácil de ser tangível, né? Bom, elimina todos os rádios amadores da propriedade, você tem conectividade, você tem celular corporativo, coloca o chip e passa a criar canais de comunicação. Hoje tem PPT, né, que é os rádios digitais via 4G, né? Tem WhatsApp, tem diversos Telegram, tem diversos meios de comunicação
automação para você digitalizar a fazenda, né? Não é só digitalizar os processos, digitalizar as pessoas, né? As pessoas que estão ali. Então, o encarregado que passou viu uma coisa fora de ordem, né? Então, você levando a conectividade para esse back-office, para esse setup, né, de pessoas que estão ali, né, apoiando a produção, né, estão ali desempenhando seus papéis, é muito importante. E esse caso do Ricardo realmente é fantástico, porque quando você vê a agilidade, né, de ir lá com a peça certa, né, o borracheiro, né, chegar lá com a peça certa para fazer aquele reparo, a máquina já volta a trabalhar, é só o período mesmo de manutenção, né, não precisa parar, descer, montar, vai ficando igual a Fórmula 1, né, igual o pit stop ali de Fórmula 1. Né. E eu achei muito legal a forma com que as coisas foram evoluindo na conectividade do campo, porque a gente vai até falar um pouco sobre quais são os diferentes tipos, né, de conectividade no campo. E uma coisa que sempre foi mandatório em termos de como que a minha aplicação vai funcionar é a questão da banda, né? Uhum. Então, até comentei também, falando de novo, citando o Léo, a gente falou muito sobre as estações meteorológicas, né? E aí a estação meteorológica, ela envia o dado ali, eles usavam lá uma a cada 15 minutos, né? A cada uma hora abre uma janelinha de 15 minutinhos, envia uns bits e tudo bem. Isso aí. Inclusive, até nas próprias soluções de telemetria de máquinas, a Soniftec, né, foi uma que foi pioneira um pouco nisso, até trouxe as redes meshes, que também tinham um pouco de limitação nessa questão da banda que se podia operar. Óbvio, né, que você consegue montar redes mais baratas ali, o produtor consegue arcar com aquilo mais rápido, poder acontecer, só que assim, eu não vou pegar dado de produtividade da máquina, eu vou pegar RPM, velocidade, são informações mais limitadas, que eu vou conseguir operar dentro daquela banda ali que está sendo conectada. E a primeira vez que eu vi um 4G funcionando de verdade dentro do telemetria foi lá na Tucunaré, lá em Sapezal. Onde eu fiquei 6 meses ali acampado, né? Porque foi um MBA. Eu acompanhei um pouco da operação lá, né? Que teve a implantação do Jacto-X lá, que é a telemetria multimarcas. E foi a primeira vez que eu vi, cara, eu achei sensacional, porque eu cheguei no COA lá no Centro de Operações Agrícolas deles, e eles estavam fazendo uma colheita de algodão. Cara, era muito engraçado, porque as colhedorazinhas iam andando, né? E do nada saiu uma bolinha da máquina. Bolinha. Aí eu falei, cara, que loucura, o que é esse negócio aí? Pondo o algodão, o rolinho de algodão no chão. Era a posição do rolinho de algodão. Então, e a produtividade vindo ali, né, em tempo real, os dados agronômicos, são dados pesados. Né? Então, o cara, hoje... Umidade do fardinho, peso do fardinho, arroba, né? Todas essas informações, até para rastreabilidade depois, para integrar com outros sistemas, né? Então, foi a primeira vez que eu vi isso aí, sei lá, deve ter sido em 2021, 21, não lembro, né? Foi 21, né? A gente, hoje, assim, né? Você tem que ir lá, pendrivezão, puxa todo o dado que tiver. Às vezes processar esse dado é pesado, né? Hoje tem hoje várias soluções de software que agilizam um pouco isso. A gente, inclusive, no FieldScan, na nossa plataforma da Sensix, a gente trabalha com dados multimarcas, né? Mas assim, a gente sempre recomenda para o produtor, fala, eu tenho aqui a possibilidade de você gerar um mapa de colheita a partir do momento que eu estou com dado bruto aqui. Você tem duas opções. Você pega o seu pendrive, vai lá, espeta em cada monitor, puxa o dado e sobe, zipa tudo. É um trabalho braçal, né? Passível a erros, falha, a máquina não subiu, corrompeu o arquivo. Do trabalho, né? Que dá, o timing que você perde. Então. E a outra opção é você usar uma solução parceira nossa, que está integrada, né? O próprio FieldView já faz um pouco disso, faz muito disso, né? O Operation Center da John Deere, a própria Jacto, né? Produz esses mapinhas. A própria Soniftec também traz um pouco disso e a gente consegue trazer esses dados de uma maneira mais ágil para dentro do sistema de análise agronômica, né? Então, conectando uma análise agronômica a uma análise, né, de máquinas de telemetria. Sim. E aí, esse foi um estalo interessante porque, cara, a partir do momento que você passa a ter mais liberdade para trabalhar com bandas mais largas no uso de dados, as aplicações são exponenciais. Aí, antes, né, com uma redezinha mesh ali, eu ia ver basicamente apontamento de motivo de parada, eu ia ver umas coisas mais simples. Agora eu já consigo fazer análises agronômicas muito mais pesadas. Muito mais pesadas. Né? Tem um pessoal também que eu conheci que mexe com armadilha, né, de pragas. O que eles faziam? Eles tinham que embarcar toda a estrutura dentro do hardware. Isso. Cada armadilhazinha fica caro. É uma câmera, local, processamento, e é um computadorzinho ali que está processando para dizer, contei tantas, né, mariposas. E tirar a foto e mandar só um dado de texto para o servidor. Dizendo, e a foto, que é rica, né? Tá que ali. É rica, não vai. Então,
Aí, pô, você quer ver a foto? Então você vai lá, só que lá a memóriazinha limitada de 1 em 1, 2 vai semanas se apagando. tá sobrescrevendo. Vai apagando. Então, assim, eu vi também isso acontecendo, né? Você ter que partir de soluções embarcadas de software muito pesadas dentro de hardwares que ficavam lá no meio do nada, pegando chuva e sol. Passível de erro, passível de roubo, né? Porque a bandinha que tinha que enviar, eu tinha que comprimir o dado para um indicador mais refinado possível para mandar. Agora não. Agora o cara botou literalmente uma câmera, vai tirar esse dado com uma banda larga, pode ir 100% dele bruto. Ainda tem uma limitância da bateria que tá ali, né? Para não ficar mandando toda hora, manda algumas vezes por dia, só a hora que detectou a praga, mas envia a foto, né? Envia o dado, não envia a riqueza. A foto, meu amigo, tá no servidor, o céu é o limite. Né? Se você vai criando todo o modelo, né? Todo o algoritmo ali para fazer a contagem dessas pragas e também a identificação, né? De qual ser que era. Então, assim, hoje... E o dado bruto fica disponível no banco no que servidor, pode depois ser reaproveitado para treinar inteligência artificial e outras coisas. Para diversos outros tipos de mercado. Né? Então, assim, hoje o 4G é a tecnologia, né, que está dentro e presente do agronegócio. Tem duas vertentes, né? Tem a tecnologia aberta, que é as operadoras, né? Claro, Vive, TIM, né? Tem algumas outras menores aí em outros estados, mas essas são as três principais. Eu, como fornecedor de fazendas, eu adoro quando eu chego numa fazenda e tem um 4G lá no topo que eu posso usar, então né? só você já não vai gostar. Mas assim, vai ter que pedir o chip pra alguém, né? Porque muitas das vezes a gente passa na fazenda e fala, olha, aqui é uma torre, né? A internet é nossa, então meu chip tá funcionando, né? Mas muitas das vezes, o que acontece? O 4G, então, ele veio para democratizar realmente a conectividade agro-Brasil, né? Então, a associação fez um bom trabalho, a CNH fez um bom trabalho junto com a TIM, né? A TIM teve vida solo por muito tempo, aí, 20, 21, 22, depois, hoje tem uma parceria muito grande entre Claro e John Deere, né? A Vivo também está ali, né, com Telefônica Tech, avançando em alguns players, né? E temos nós, né? E nós puxamos a fila para outras diversas empresas também, né? Então, é muito importante esse recado para o produtor que realmente é a 4G, a conectividade. Se ele estiver olhando um Wi-Fi Mesh, se ele estiver olhando, né? Então a gente está falando para um público de produtores um pouco maior, né? Quando a gente olha para o pequeno produtor, a melhor conectividade que ele tem é a que está disponível. Sim. Então se for o Mesh, se for o Wi-Fi, se for um roteador do Starlink, se for qualquer coisa que ele tiver, é a melhor que ele tem. Então ele tem que usar aquilo que ele tem, né? Quando a gente fala para empresas agrícolas que já têm a robustez, que tem a possibilidade de custear, né, um projeto ou em parceria com os vizinhos ou custear um projeto OPEX para conectar a sua área, a tecnologia é a 4G. Né? Então, assim, todos os cenários mostram que essa tecnologia ela é a consolidadora de todos os dados ali que estão represados no campo. Tá? E além do produtor, existem também modelos onde você pode, por exemplo, vou chegar ali numa cooperativa no sul de Minas lá e num raio de... Eu não sei qual que é o raio que você consegue definir em termos de alcance, mas a própria cooperativa, às vezes, tentar fornecer essas informações para produtores pequenos ali, porque, pô, produtor de café lá no sul de Minas que planta 50 hectares, complicado colocar uma torre dentro. Ele tem a mesma demanda de um cara de 30 mil hectares no Mato Grosso, para saber a hora de pulverizar, a hora de fazer uma análise foliar, ele tem a mesma demanda, só que ele está carente, né? Sim. E a Tech não vai lá colocar uma torre, né, e colocar toda uma infraestrutura. O que é dificultativo também para as teles a fibra precisa ser dela. Né? Então, assim, a operadora ela tem um SLA para a Anatel muito mais rigoroso do que nós, que somos uma operadora privada, mas isso não nos, não nos impossibilita de atender com excelência também o agricultor, só que ele tem que levar a fibra dele, a fibra da operadora, e ela não vai levar a fibra dele lá nesse produtor de 50 hectares no sul de Minas. Não vai para conectar essa fazenda, né? Ela vai conectar um player estratégico que faça sentido ali para eles comemorarem, né, as metas de agronegócio, né? Legal. Então, a melhor tecnologia para o pequeno e médio produtor hoje para utilizar a conectividade é a que está disponível ali para ele. Né? E tem diversas, né? Tem replicadores de Wi-Fi, tem coisas que você coloca na máquina. Enumera aí algumas, eu acho que umas principais para o pessoal entender. Essas que você trouxe aqui um pouquinho antes, falando de Solinftec, falando de Zeus, né? Essas soluções são soluções de baixo custo, né? Que é possível de você conectar o campo através de uma rede Wi-Fi Mesh. Então você vai montar um ponto a ponto, né? Você vai pegar Wi-Fi Mesh, você vai ter vários pontos, você vai ter vários pontos, né? Você tem um gateway ali, né? Um gateway LoRa que você vai passar na máquina e ela vai depositando todo esse dado nesse gateway que manda para esse, até chegar num ponto que tem conexão com a internet e enviar a informação, né?
Então esse é bem interessante e assim, hoje está cada vez mais acessível. Até a nossa própria solução hoje, quando a gente olha para o mercado e fala, puxa, em um ano a gente já fez muita coisa, né? Mas os erros que a gente viu a possibilidade de não cometer no começo, né? As empresas hoje estão entendendo que montar uma rede 4G dentro de uma fazenda é algo simples, né? E eu estou aqui para dizer que não é, porque se fosse simples, as grandes empresas mesmo faziam. Né? Não precisava de uma tech, eu não precisava de nós, né? Que tem uma expertise grande em telecom e dentro do agro, né? Então, assim, hoje as empresas menores, né? Descobriram-se os fornecedores de rádio chineses, né? Estão fazendo as instalações adaptativas em fazendas, né? Mas para a rede 4G? Para a rede 4G. Estão fazendo instalações adaptativas, sem licenciamento, né? Então, está ocorrendo muitos acidentes, né? De pessoas em cima de torres, que a torre cai, choque. Então, isso é muito importante, é um alerta, né? E interessante dizer também que o sinal que esses rádios, né, eles emitem, eles é um sinal 4G puro, né? E o agro ele não é só o 4G puro, é bem importante esse gancho que a gente está puxando, que o agro é 4G NB-IoT, que é o Narrowband, né? Então, tudo que é 4G é comunicação, dados. Tá. E aquilo que eu não consigo colocar o meu chip, que é no sistema de irrigação, que é na armadilha eletrônica, que é na estação meteorológica, não vai SIM card ali. Ali funciona por NB-IoT. É uma outra banda dentro do 4G, que tem 2, 3 fornecedores. É uma frequência diferente também? É uma frequência diferente. Ela é como se fosse uma borda de cobertura. Então, toda a fazenda é presente de 4G. E depois desse 4G, quando ele termina, o Narrowband, né, que é o CAT-M, né, ele vai levar essa conectividade para IoTs, né, internet das coisas, que não tem a possibilidade de se conectar chip. Caraca, eu achei que tudo tinha que botar chip. Não. Então você pega a estação meteorológica de um parceiro nosso, por exemplo, que é a Metus, ele funciona em CAT-M. Então, ele vem um chip embarcado ali dentro da fábrica, né? Da Suíça, e a gente não coloca o nosso chip e aquele device dele, aquele módulo, lê automaticamente o espectro que a gente está irradiando. Então, hoje a gente está entendendo-se que está aparecendo muitas empresas levando o 4G para o campo, né? Eu faço sempre uma sinergia, enquanto eu vi a agricultura de precisão ser um pouco prejudicada, porque entrou diversos players, né, fabricantes de hardwares e automação, né? E vamos dizer, não chegou a prostituir, né? Mas chegou, vamos dizer, queimar um pouco a adesão de agricultura de precisão para o pequeno e médio produtor, né? Porque choveu de gente para vender essas soluções que não eram testadas, não eram validadas, e acabou queimando, né? Piloto automático, barra de luz, desligamento de seção, né? O produtor ainda não faz muito plantio com linha, não faz muita aplicação com direcionamento. Os RTK da vida, né? Os RTK da vida. Então, assim, a gente está num momento bem decisivo que o produtor que for fazer a aquisição da tecnologia que estou aqui declarando cedo 4G, ele precisa olhar muito bem a empresa que ele está escolhendo para ser o parceiro dele, porque ele pode ter problemas criminais, que não licenciou essa rede, claro, a TIM, a Vivo vai chegar, vai pedir para desligar, né? Então, tem toda a parte burocrática que é preciso olhar ali, né? E também toda a parte de suporte, né? Não é fácil, dá muito problema, por isso que tem que ter uma operadora realmente por trás, com core de rede robusto, por um NOC de monitoramento, para medir todas essas variáveis e mitigando, né, todas essas instabilidades que o sistema sofre, né, o sistema vivo, né, para o operador não sentir isso lá na ponta, né? Então isso é bem importante. Eu achei, cara, você acabou de me lembrar aqui eu fui visitar um produtor que é cliente nosso, né, passou a ser cliente nosso depois dessa visita, inclusive, que é o Fabiano Ferrara, assim, ele é um cara fantástico, assim, lá de Rio Verde. E aí foi muito interessante, porque foi sempre um cara muito... Ele. Você conhece o Fabiano? Do GAPS, né? Lá do GAPS, lá em Rio Verde, lá no Goiás. E foi muito legal, porque foi um dos primeiros produtores, assim, que eu vi que estava realmente preocupado em botar conectividade lá na fazenda dele, né? E aí a primeira vez que eu fui, né, a gente foi lá num talhão, nessa fazenda específica, ele plantava uns 900 hectares, mais ou menos. E aí ele tinha Wi-Fi em tudo. Eu olhava assim e falei, cara, que sinal de Wi-Fi que é esse aqui? E aí ele falou, não, eu botei um roteador lá, um negócio omnidirecional em cima da sede lá e espalhou o Wi-Fi pra tudo. Eu falei, caraca. E aí, assim, é tudo, assim, é 100% ali da área. Como a sede era bem no meio, assim, era uma área relativamente tranquila, plana. Sim, plana, né? De fácil visada. Aí eu falei, pô, que legal, né? Então ele tinha, na época ele usava Field View nas máquinas.
E o drivezinho já conectava, então já puxava ali os mapas de colheita, já mandava. Cara, o da FeedView que manda é o tablet que é o Wi-Fi ou 4G. Isso, era acho que é um Bluetoothzinho, aí vai pro tablet, aí o tablet tem conectava. Um dongle ali. E aí, pô, eu achei genial. Isso foi em 2000 e... Cara, se falar com o Fabiano, em 2020. E ele já era fora da curva até hoje, porque hoje, sendo fácil fazer essa replicação de Wi-Fi para áreas menores, muita gente não faz. Né? Muita gente não faz. Então assim, e eu acho que a tendência que eu estou vendo agora, até queria um pouco da sua opinião em relação a isso, né? A gente falou com alguns produtores aqui, até teve um recentemente, assim, que chegou lá no escritório da Sensix, lá todo empolgado, falou, olha aqui, chegou na Maroc dele lá, aí ele tirou a capota assim da caminhonete, tava lá uma antenona da Starlink. Que legal. Aí eu falei, cara, o meu negócio aqui é o seguinte, como minhas áreas são muito picadas, muito espalhadas, não tem como. O que eu faço? Eu vou lá de caminhonete, o povo tá colhendo, eu vou passando do lado das máquinas, na hora que eu chego perto da máquina, a máquina conecta e vai mandando dados. Isso aí. E aí ele vai sugando os dados, a caminhonete dela é o dementador de dados da propriedade, né? Vai entrando, vai puxando todos os dados, vai enviando pro servidor. Óbvio que não é em tempo real e etc e tal. Mas ele tem o dado, né? Mas foi a solução que ele encontrou, né? Foi super criativo, um produtor ali... hoje no total ele deve ter uns 3 mil hectares, mas boa parte da área dele hoje está no Tocantins e essa aqui em Minas era que ele tinha mais dificuldade. Então, a gente tem visto cada vez mais soluções, né, que promovem isso. Eu acho que talvez o hype da moda é a Starlink, né? Eu queria que você comentasse um pouco disso. Eu acho que eu também achei sensacional que vocês também usam a Starlink, né? Não só a Starlink, mas a Amazon, né? É uma das fontes, né? De conexão. Sim. Até o dia que eu vi, né, que vocês tinham vocês fizeram um negócio lá 100% off-grid. Sim. Então, assim, não ia cabo nenhum, não ia cabo de energia, nada. Caraca, porque botou uma casinha lá, botou a plaquinha solar para gerar energia, banco de bateria, torre, conexão via 100% ali, Starlink via satélite e pronto. O cara tinha 4G. Sem ter um cabo levando nada para a torre, né? Isso, como que nós fizemos isso, né? A gente desenhou uma parceria com um partner global da Starlink, é uma empresa belga, né? E ela nos procurou para fornecer esse backbone. Então, a gente passou a ter acesso a uma antena Starlink, a um roteador Starlink diferente daquele que tem para uso residencial, uso móvel e uso aéreo, né, hoje no Brasil. Então a gente passou a ter um acesso a um link prioritário de 1 tera. Legal. Passamos a ter uma parabólica grandona que fica no pé da torre, não é aquela petitinha, né? E o sinal é bom, assim, hoje toda a constelação que o Elon Musk está fazendo um trabalho assim fantástico, né? A gente tem uma grande admiração pelo todo o trabalho e investimento que ele enfocou no Brasil em fazer, em conectar as áreas remotas, Amazônias, né? E também a possibilidade que ele está nos dando para fazer o nosso backbone, né? Então, assim, a melhor conectividade hoje para o produtor de pequeno e médio porte é que tem para ele estar disponível. E se o Starlink para ele estar disponível, ele tem que pegar, utilizar, né? E para que ele vai trazendo os dados para dentro do seu servidor, para dentro das suas plataformas e integre com outras plataformas para tomar essa decisão. Então, a melhor é a que ele tem hoje disponível para utilizar. Existe muito uma tendência, né? O mercado assim, ficou muito admirado, né, com a grande penetração. Eu estive vendo um estudo da Telesynthese, da Teletime. A Starlink cresceu 1.100% de 22 para 23. Ela saiu de 12 mil e poucas antenas em 22 para 100 e poucas mil antenas em 23. Então, cresceu bastante, né? E aí, quando a gente olha o mapa disso da Anatel, isso está tudo dentro das áreas agro, né? Está dentro ali da BR-63, Campo Novo Parecis, Pará, né? Rondônia. Hoje eu acho que nenhum produtor que eu falo, assim, é 100%, tá? Todo mundo tem. Todo mundo tem. Porque apesar dos nossos clientes também ter conectividade com 4G dentro da sua fazenda, de um caminho para outro ele não tem. Então ele vai conectado ali, né? Ele está com o motorista, ou ele para numa porteira, manda uma mensagem, recebe, consegue fazer a ligação. Então, assim, hoje a Starlink, ela também não está sozinha nesse mercado, né? Tem a Amazon que está chegando aí com a mesma suíte de valores. Mas a Amazon está lançando também satélites da Amazon. Sim, da Amazon, né? E só que o modelo da Amazon ela não vai ser esse modelo B2B de vender a antena para o produtor. Né? Vender a antena ela vai vender todo o backbone dela para as teles, né? Para as operadoras servir de... Vai ser B2B, né? Ser B2B. Isso aí. Então ela está fazendo isso. Então a Starlink hoje ela veio habilitar,
né? Ao agricultor, e também tem diversos outros mecanismos, né? Defesa civil, patrulhamento de mata, né? Tudo isso está sendo muito beneficiado com a Starlink, mas em excepcional o agronegócio, colocando as antenas em cima das máquinas, em propriedades menores, né? Lógico que não se consegue uma escala muito grande, porque aquele equipamento ali, ele não é próprio, né, para aquele fim, né? Então, o agro tem água, chuva, tem poeira, tem vibração, né? Então, são instalações ali que estão sendo improvisadas, mas está funcionando e é que está disponível. Então, eu até queria entender um pouco, você comentasse, a John Deere até recentemente lançou, né, uma parceria com a Starlink, né? Sim. Ela veio aí de várias iniciativas, né? Eu acho que teve a Sol também, né? Que, sim. Assim, é o sonho de todas as empresas de máquinas, né? Falando ali pela John Deere, ter acesso à informação que o maquinário está ali produzindo, né? É lógico que todo esse dado prioritário é do produtor, porque a máquina é dele, né? Então tem um tema muito interessante já rolando em diversas associações, inclusive a Agnext, né? Nessa padronização de dados, né? Tomada J1939, etc. Mas a concessionária que vende essa máquina para o produtor, muitas das vezes ela é cobrada pela indústria pelo nível de excelência em serviço. Então, peça de reposição de baixo giro, máquina, tempo de hora de máquina parada. Então, quanto mais as concessionárias, né, apoiadas pelas indústrias, né, pelas fábricas, tiverem acesso à informação de hora motor, filtro, todos os sensores que estão ali, que são N sensores, né? Nas máquinas da Jato, a gente tinha máquina que tinha 32 ECUs ali, né? 32 módulos de acesso para você tirar a informação, né? Que cada módulo desse gerencia N sensor, né? Então, quanto mais as concessionárias tiverem apoio das indústrias para poder aumentar seu nível de excelência em atendimento, né? Para pós-venda, é muito importante. Então, a John Deere entendeu a possibilidade, eu participei de diversas discussões dentro da associação e diversas outras empresas também que a gente acaba assessorando aí, olhando a conectividade satelital. É um sonho, né? Mas esbarra numa barreira muito que a gente falou, inclusive foi um caso real lá na MAGE, né? Conecta só a máquina. Entendi. Conecta As só... máquinas estão conectadas, mas o restante... Legal. Então tem tudo assim, a gente precisa ver o custo disso, né? Tem alguns custos declarados aí no Brasil, então temos que ver custo, né? A gente tem uma visão de ser um custo muito próximo de uma antena GPS, que tem um roubo, né, em cima de antena GPS, muito praticado aí por vândalos e bandidos, inclusive as associações criminosas roubando as antenas GPS. As antenas, você fala os RTK das máquinas? Isso, aquela antena GPS. Então, aquela antena que a gente está comentando da Starlink, ela ficaria ali em cima, né? Próxima à antena GPS. Então, isso é passível de roubo, né? E custo também, né? Para você estar conectando só a máquina, né? E o praga, e o clima, e a comunicação das pessoas, né? Então, assim, tem todo o ecossistema que você não está olhando, não né? Conecta, assim, isso. A máquina. A John Deere tem uma parceria muito interessante com a Sol, né? Que é uma empresa de um grande concessionário da John Deere, aí o Resec, né? A gente tem bastante da Primavera lá, né? Isso, da Primavera Máquinas, né? Então, ele tem essa empresa que eu vi nascer, né? Conectando umas primeiras fazendas da Bom Futuro ali, que a gente colaborou nesse projeto, né? Legal. Em 22, tá? E ele tem essa parceria com a Claro, então quando o produtor quer uma comunicação via voz, né, via dados, né, não seja satélite só para a máquina, a John Deere tem essa parceria com a Claro, a CNH tem essa parceria com a TIM, né? Mas ainda são as Big Telecoms que têm os mesmos desafios, né? São as Big Telecoms. Então, então também tem esse agravante, né, que dificulta realmente a difusão da conectividade dentro do agronegócio, Carlos. Legal. E até puxando esse gancho aí especificamente da dificuldade, quais são hoje os maiores desafios para um produtor? Vamos pensar talvez a gente pegue até dois tipos de produtor. Vamos pegar um carinha pequenininho, que planta ali seus 50, seus 100 hectares ali no sul de Minas ali de café ou de soja. Sim. E vamos pegar um produtor, não vou nem falar grande, mas vamos pegar um produtor médio ali de 5 mil hectares ali, 3 mil hectares no Mato Piba, no Piauí. Quais são as dificuldades que ele enfrenta hoje? Então, eu quero colocar conectividade na minha fazenda, beleza, optei pelo 4G, que é mais interessante, quero espalhar esse sinal para ter todos os benefícios, ativar todas as camadas de aplicações. O que é? Esse custo ele já é factível, assim, já está um negócio muito mais acessível do que era há poucos anos atrás, quando só existiam... óbvio, né? A gente sabe que sim, mas só existiam essas big telecoms, né? Com megas estruturas, processos burocráticos, né? Então, até entender dentro da própria Solis, né?
qual que é o perfil do cliente de vocês também, né? O que vocês estão conseguindo puxar ali de tamanho de produtor, de perfil, de cultura, etc. Para esses produtores menores, né, que você está me comentando 100, 150 hectares, né? O ideal é que ele procure, né, a associação, né, que os representa, sindicato rural, cooperativa, né? E ela, através de crédito de ICMS, através, né, de ter realmente o poder do cooperado em conectá-los, né? Eu estou visitando muito municípios, a gente está trilhando uma agenda muito interessante para municípios, né? E tem pessoas que estão ali 100% incomunicáveis. Você pega diversos aviários no Paraná que a pessoa não tem conectividade. Ele tem, plano 2024. Ele tem que, porque quando você olha os números das Big Techs, né, 90% do faturamento delas estão em 500 municípios. E 10% tem 5 mil municípios. Né? O Brasil, com quase 5 mil e poucos municípios, 90% do faturamento não está nas grandes cidades. Eu participei, né? A gente está participando de um projeto com o Estado, o Icital, né? Edital de licitação, e a gente foi visitar uma área de 120 quilômetros, né? A gente está falando de Prudentópolis a Tereza Cristina, ali no Paraná, e é 120 quilômetros de escuro. O produtor tem que andar muito para pegar a conectividade, se ele quiser falar voz. Por isso que a Starlink é tão tá. Só que o que é um agravante também? O produtor de 50 hectares, ele não vai pagar uma conta de Starlink. Entendeu? Mas hoje não é acessível aqueles mais B2C, assim? É, você compra lá, paga uns 2.000 e pouco. Isso, agora o governo já tributou toda a compra internacional, né? Então a Starlink hoje dessa residencial, ela custava 1.200, mais alguma coisa de frete e tal, agora ela custa 2 mais 1.000 e pouco de imposto. A gente tem 40% quase do custo de por imposto. Por mês ali, algumas centenas ali com 200 e poucos reais. Mas quando você pega um produtor de 30 hectares, que planta mandioca, né, que está com aviário, ele não vai ter acesso. E ele também tem direito a ter acesso à internet, né? Ele tem que ter direito. Então, é um direito dele, e a operadora, por obrigação, tinha que ir lá cobrir, não foi. O Estado tem que se mexer e fazer uma atividade, né? Um edital, um chamamento, né? Alguma infraestrutura para conectá-lo. Então, assim, a Starlink, ela vai ter o público dela também, né? Que é um público... Os produtores de 300 hectares aí no Brasil... Isso. Então, vai surfar muito bem com essa tecnologia que está sendo habilitada, né? O perfil, então, desse pequeno e médio produtor realmente é procurar associação, é procurar ali tudo que está envolvendo ele, ajudando ele a comercializar, ajudando ele a fazer a compra, né? Juntar mais gente, fazer uma força. Isso, fazer a força e montar uma estrutura, não sendo especificamente 4G, ele precisa de conectividade, seja Wi-Fi, né? Seja com um provedor local, né? Então, isso. Agora, o produtor de 2.000, 3.000 hectares que tem essa demanda de conectividade, aí sim ele pode juntar 2, 3 fazendas vizinhas, né? E montar uma torre, um paga no par, outro paga no ímpar, né? A empresa divide o boleto em 4, 5 né, endereços CNPJs ou CPF, pessoa produtor rural, para poder conectar. E aí a gente chega no nosso perfil, né? O nosso perfil muito não está limitado, Carlos, à área em hectares, né? E sim o nível de cultura. Quando você pega um produtor de HF, ele planta R$4.000, mas o custo de produção dele é altíssimo e a receita dele é altíssima também. E o nível de gerenciamento e controle dele também é altíssimo. Então, hoje a gente teve a felicidade, né, de inaugurar o segmento de grãos e fibras na concepção da Solis, aí com mais de 70 torres instaladas no Brasil. A gente inaugurou o segmento que me surpreendeu bastante, que foi o segmento de pecuária, né? Dentro do nosso business, pecuária estava ali como uma área estratégica, mas a gente ainda não sabia muito como abordar, né? Aí, através de um produtor, né, de grãos e fibras, levou a gente para uma operação de pecuária dele, porque... Aquele lá de Tangará, né? Isso, Tangará. Tangará é um dos maiores modelos, né, de gestão e o maior regime TIP, né, terminação intensiva a pasto. Legal. E essas empresas, a pecuária, ela não tem como tomar crédito do banco, né, com o ativo que está ali na fazenda. Porque hoje ele o caminhão passa, leva embora, e aí, cadê a garantia, né, desse bem, né? Então, tem diversas empresas olhando para esse segmento para, através de brincos, né, tokenizar esse ativo e esse brinco servir de garantia, né? E esse brinco precisa comunicar com 4G. Então, pecuária foi um segundo, terceiro segmento que a gente, né, entendeu assim, uma grande demanda de conectividade. E aí a propriedade de pecuárias são pequenas, né? Essa propriedade, um exemplo, no Tangará da Serra, são 8.000 hectares, são 2 torres, né? A região é pequena bem... entre aspas, né? Mas assim, quando a gente fala dos maiores, né? Então são 8.000 hectares, são 2 torres, são uma área bem dobrada, e a propriedade está, vamos dizer, 100% é uma estatística muito exata, mas ela está ali, 92%, 93% da sua área conectada. Lógico que tem suas áreas de sombra, mata, né? Que a conectividade, né, ainda tem a dificuldade de poder chegar.
E aí tem os clientes, né, de cítricos também que a gente inaugurou, a nossa carteira de cítricos e também suco energético. Então, Legal. dentro do que a gente tinha desenhado, tem propriedades menores, né, que tem cultura de HF, que tem alto valor agregado, tem as propriedades pecuárias, tem as fazendas de grãos, né, que são essas grandes companhias, esses grandes grupos agrícolas, e usina também, que é um mercado que está nos chamando bastante atenção. Tá. Excluindo, então, vamos excluir um pouco o HF aqui, porque o HF realmente é um mundo à parte. Então, pensando em grãos e fibras, pecuária ali, a partir de uns 2.000 hectares ali, vamos falar assim, 3. pelo mínimo que nós conectamos, uma fazenda de 5.000. 5.000, tá. Uma fazenda de 5.000 que planta só de milho e já tem muito dados, né, para poder... Até porque ele precisa, para ele investir em conectividade a tal nível de aproveitar todos os benefícios dela, ele precisa também ter as aplicações ali dentro, né? Então, um produtor de 5.000 hectares deve ter 60 máquinas ali fácil para operacionalizar Conectado. o manejo de grãos, de fibras, né? Já tem seus aplicativos de clima, já tem tudo isso já pronto ali, prontinho para a conectividade vir habilitar. E é muito satisfatório nós, né, sendo essa habilitadora, né, esse integrador de sistema, levando essa conectividade de ponta a ponta, né? Quando você entrega o chip pro produtor rural e fala, puta merda, eu nasci, meu pai comprou isso aqui na década de 70, eu nasci aqui em 80, e hoje que eu tô conseguindo mandar uma mensagem aqui dentro da fazenda, né? Então, assim, é muito habilitador, e aí você vê todo aquele setup que eles já estão criando, né? De olhar dado, né? De ver a máquina andando em tempo real, mas ele não via. Agora ele com o chip lá, ele... Puxa, quero ligar na máquina, né? Então, assim, é muito gratificante, porque é uma coisa que a gente já tinha na cidade. Transforma, é uma coisa simples, né? É uma coisa simples a gente se comunicar na cidade e lá na fazenda, onde que gera uma economia, né? 1/3 do PIB, né? A gente tá vendo que a internet demorou a chegar para que eles possam se conectar. Né? Que legal. E Felipe, assim, até para a gente ir encaminhando aí mais para as considerações finais, eu queria falar um pouco sobre o futuro. Tá. O que você acredita que são as próximas grandes tendências nos próximos anos? Eu gosto de falar sempre 2030. 2030 para mim é um número mágico, aquele estratégico. Não é o Big Bang, não. Né? É a virada do século. Mas assim, o que você acha aí nessa próxima década que vai vir de fato de tendências, né, que vão facilitar o acesso do produtor à conectividade, né? E como que essa habilitação da conectividade também vai puxar novas aplicações, né? O que vai vir tanto em termos de infra, quanto também em termos de aplicações no campo, que obviamente vão demandar também essa conectividade. Então é muito interessante a gente finalizar com esse tópico de futuro, né? Tá gravado, a gente vai poder ver lá na frente, né? Legal. Então é bem interessante se a gente estava com a visão correta, né? Pelo menos com o sentimento, né? O sentido apurados, né? Então, assim, quando a gente fala de conectividade, a gente entende que hoje o produtor tem disponível, sim, a possibilidade de conectar a sua fazenda. Seja com uma empresa aberta, seja uma empresa privada, MVNO como conosco, com um outro concorrente, seja com Wi-Fi, seja com Hora, tecnologias, ele tem, né? Muitas das vezes a gente está vendo uma dificuldade na Nesão, um pouco estamos vindo de um cenário de quebra de safra, né? A commodities com o preço lá embaixo, então muitas RJs aí se explodindo no agro, numa camada de produtores que poderiam ser potencial para diversas empresas, né? Mas a tecnologia ele tem, né? Então, a partir de que ele já tem essa tecnologia, ela está ali habilitada, a gente passa por uma nova era da agricultura. Então, viemos da primeira era, segunda era, terceira era, né? Estamos numa transição, acredito que em 2030 nós vamos estar numa transição da quarta para a quinta era, né? Porque a agricultura ela é muito grande, complexa, os grandes grupos vão puxando ali como early adopters, né? Mas entendo que em 2030 a gente vai ter uma chave muito interessante, né? Para olhar para o passado, né? E entender que a conectividade habilitou, o produtor tem dados e a IA vai ajudar ele a tomar a decisão a partir desses dados, tá? Então, eu acho que de 26 agora até 27, 28, vai ter uma consolidação muito grande da conectividade no Brasil, né? Sendo através de iniciativas privadas, associações, cooperativas, fomento público, né? Fazendo esse investimento. E depois, quem já está conectado hoje, vai puxar a fila para poder criar, né, seus data lakes, né, suas atividades de inteligência artificial. Empresas químicas estão olhando muito esses segmentos, né, as revendas, as distribuidoras e as próprias startups que são muito mais ágeis. Então, acredito que o futuro é o agro conectado, né, na grande parte, né, ali resolvido com o problema de conectividade, seja ela qual for, né, de preferência que seja com 4G, com protocolo padrão, né, mas seja ela com qual for, e o produtor possa tomar decisões através de recomendações de inteligência artificial. Legal. A gente que... Quantos anos você tem, Felipe? Hoje? 33. 33. Eu tô com 32 aqui, nós estamos na mesma era aqui. Eu lembro quando a gente era criança, então, na década de 90,
veio a internet de escada, né? Aí, putz, a gente não era conectado. Eu vi meu pai com um celularzão daqueles da Ericsson, da Nokia, gigantesco, puxava uma baita de uma antenona pra poder Eu ia pra começar a fábrica falar. do meu pai pra discar, É, pra jogar joguinho. exato, era joguinho, e você tinha que entrar na internet discar, o telefone e não o pai tocava, ficava bravo porque o ocupado, telefone... ocupado. Exatamente, então... Cara, e aí eu acho que assim, eu acho que a primeira etapa, óbvio, é dar acesso, que é um acesso inicial, mas talvez que isso já está acontecendo, né? A gente, inclusive, nesses últimos anos, né, a evolução das redes, da rede mesh, da LoRa, etc., até das próprias redes satelitais evoluindo em termos de largura de banda, e se a gente olhar para outros mercados, que são mercados mais urbanos, né, não vou nem dizer a conectividade, mas a qualidade da conexão possibilitou destravar novas coisas, né? Então, até estava falando com o nosso CTO também esses dias, falou assim, cara, hoje você compra uma televisão da Samsung, tem lá o Game Hub, que tem lá o xCloud da Microsoft, que você consegue jogar, você streama um jogo de videogame super pesado que está rodando num servidor lá nos Estados Unidos. Isso aí. E o delay chegou a ser tão bom, a latência tá tão boa que você consegue jogar tranquilamente ali com 60 FPS. Então, assim, esse é um nível de coisa que 5 anos atrás a gente não pensou, né? Nunca pensou. Então, outra coisa também, o pessoal tem na medicina, telemedicina. Sim. O telemedicina começou a ser algo factível. E eu faço utilização, né, desde a pandemia. Mas a telemedicina até no nível mais avançado do cara conseguir fazer cirurgia. Cirurgia, com certeza. Né? Tem um robozinho lá, o cara tá a milhares de quilômetros de distância. Outro fuso, tá outra lá, língua. Então imagina a confiabilidade do pacote de dados que tem que estar chegando lá para ter esse tipo de previsão. Né? E assim, eu particularmente acredito que em 2030, e aí esse número é mágico para mim, que a gente vai conseguir já ter as primeiras fazendas rodando 100% de forma autônoma com robôs. Acredito muito também nisso. Então assim, imagina um robô. Só que assim, para o robô receber um comando e ele executar, né? Eu preciso que essa latência seja pequena, eu preciso que a confiabilidade da minha... O nível de autônomo dele, né? Para chegar igual um Tesla hoje, 5, né? Precisa ser... Exato. Você precisa ter uma ação muito rápida nele para treinar a aprendizagem de máquina, né? Então, acho que robótica talvez seja a tecnologia habilitadora que vai crescer junto com a conectividade nessa década, né? Sim. Até 2030. Sem dúvida. E da partir dali, eu acho que a gente já vai ter, de fato, realmente as primeiras fazendas completamente automatizadas, conectadas. Quando eu falei da IA, né? A IA traz a robótica junto, né? A IA consolidadora para a tomada de decisão, né? Que é um benefício de uma propriedade conectada. Mas cada vez a gente está vendo novas empresas, né? Diferentes, empresas novas, criando máquinas menores que fazem multi-operações dentro da fazenda, né? Exato. Então, o conceito de aplicação por enxame, né? Máquinas até plantio por enxame, né? Até plantio. A rocha, se eu não me engano, né? Tem um robozinho lá. A gente participa de feira agritécnica, Hanover, né? Cada vez as máquinas ficaram maiores e agora elas estão diminuindo, né? Diminuindo e máquina com câmera, né? Máquina para fazer U-gap em tempo real, máquina para tirar toda a parte de GPS e fazer correção de sinal através de 4G, né? N-trip. Então, assim, a gente está numa convergência muito grande, né? Legal. E temos que torcer para que realmente todo o cenário de commodities, né, agrícola melhore, o ânimo do produtor ele retome e a gente consiga, né, realmente concretizar em 2030 com toda essa tecnologia que tá sondando ele. O que nos conforta é que sempre, por mais que às vezes vai ter altos e baixos, a agricultura é um setor que sempre vai estar aí. Né? Ela nunca morre, né? Tem ciclos, mas sempre vai estar aí. Isso aí. E o progresso sempre vai existir. Sempre. E o Brasil, com toda certeza, é um dos principais atores globalmente, né? E principais candidatos para que consiga ter essa agricultura de vanguarda, né? Sim. Então, acho que a gente está no lugar certo. Você pensando em conectividade, a gente pensando aqui em dados e um monte de outras coisas. A gente tem uma pressão muito grande de produzir, né, para alimentar a Europa, para alimentar a China. Então, a gente precisa aumentar a área, aumentar com sustentabilidade e produzir mais na área atual, né? Então, isso se faz com tecnologia, né? Então, a 4G dentro da fazenda é a 4G que habilitou bancos para nós na cidade, Pix, redes sociais, a usabilidade é a mesma. O case de sucesso a gente já tem.
Ô, Felipe, para o produtor que quiser conhecer um pouco mais sobre a Solis, como é que te encontra aí nas Legal, redes a gente está nas redes sociais, né? Solis Connect, só digitar lá. A gente é bem interativo ali em Facebook, Instagram, nossos sites, né? E também no LinkedIn, né? A gente hoje está com uma estrutura muito robusta para crescer essa conectividade. Nós temos uma ambição declarada aqui a mercado de chegar até 300 torres em 2026. Quantas tem hoje? Hoje nós estamos chegando em 100. 100 torres, né? Com um ano de empresa, a gente olha para os números das operadoras, a gente está performando mais que elas ou até igual, né? Legal. Pela essa agilidade, pela essa cadeia de fornecimento verticalizada que nós fizemos. Então, a gente tem a ambição, né, de chegar em 300 propriedades, né, 300 torres conectadas até o final de 2016 e se o produtor quiser conectar conosco, né, ou todo aquele time que os assessora, né, para tomada de decisão, para prospectar tecnologias, Legal. Só nos contactar ali nas redes sociais, preencher o formulário que a gente vai encaminhar aí para poder fazer um estudo preditivo de cobertura para ele. Maravilha. Felipe, meu amigo, obrigado por ter aceitado o convite, por esse papo rico. A gente ficou aí mais de uma hora aí com esse papo assim. Eu acho que dá para ficar ainda falando de conectividade muito. Tem muita coisa. Tem muita coisa vindo aí, eu acho que tem muita coisa nova. É o que você falou, satelital, né? Assim, é tudo soluções complementares, né? E a gente tem que estar de olho em todos os aspectos do segmento. Não é uma ou outra, né? A gente tem que estar olhando aí o que se encaixa na realidade de cada produtor, de cada região. De cada produtor. Maravilha. Muito bom. Muito obrigado pelo convite, Carlos. Obrigado, pessoal. Bom, pessoal, esse foi um papo aí com o Felipe. Obrigado aí por ter acompanhado a gente até aqui e até a próxima.